Sua luz, Senhor e Rei. O grande eu sou, com sua voz, nos chama a existir, com ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Sua luz brilhou na escuridão em nossos corações. Somos servos desse amor, mostrar o seu poder. Graça aqui é apesar de nós. O grande eu sou, com sua voz, nos chama a existir, com ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Eu sou,
Graça e paz, queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão de oração. E antes de qualquer aviso, antes de propriamente iniciarmos a mensagem, eu convido você a orar comigo, fechar seus olhos, baixar sua cabeça, acalmar o seu coração e orar junto comigo. Deus amado, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por mais essa oportunidade que temos de estarmos reunidos, Pai, em Teu nome, para ouvir mais da Tua palavra, para aprender mais da Tua palavra, para orarmos uns pelos outros, Pai, para termos comunhão como igreja, Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos que estão assistindo. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor esteja conosco e que tudo o que acontecer aqui seja para a Tua honra, para a Tua glória, segundo a Tua vontade. Essa é a nossa oração. Essa é a minha oração, Pai, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Bem, vou começar com os avisos. Tem bastante coisa aí para falar. Esse mês de setembro é um mês especial para a gente e está bem agitado aí, está bem recheado de programações, então me acompanhem aí. Domingo agora, domingo dia 5, às 18h30, no culto da família, nós teremos um culto especial. Especial porque nós vamos ter batismo, bênção. Os irmãos, na última assembleia do domingo passado, proclamaram aqui a sua fé, foram aceitos pela igreja e vão descer as águas, né? É um momento especial, é um momento de celebração, é um momento em que a igreja está em festa, e eu convido você a participar disso. Também teremos o aniversário da nossa igreja. O aniversário da nossa igreja, uma senhora que está completando aí 65 anos de vida. Olha que maravilha, né? Que bênção, né? O Senhor, aprove ao Senhor que essa igreja, por 65 anos já, estivesse aqui nessa cidade, trazendo a palavra, confortando, levando o Evangelho de Cristo. E também é um motivo de celebração e de alegria. E temos mais um outro motivo para celebrar neste domingo. Também é um domingo de ceia, como nós costumamos fazer no primeiro domingo do mês, domingo de ceia. Então, se você vai vir até aqui, amém, se inscreva. Os links para todo mês de setembro já estão disponíveis aí, né? Então, se inscreva no culto. E para você que vai participar em casa, prepare os elementos, prepare o suco de uva, prepare o pão e faça desse momento um momento especial. Celebre conosco a ceia do Senhor. Então, o culto de domingo vai ser uma festa, está recheado, né? É um combo aí, olha, você vai ceia, batismo e aniversário da igreja. Então vai ser uma grande festa, eu convido você a estar conosco, participando disso. Amém? Bem, meus queridos, deixa eu só explicar o motivo de nós não termos feito essa reflexão de oração ao vivo, né? Nós estávamos aqui, bem antes do horário, todos, programados, todos certos aqui, do som, pessoal da imagem aqui, tudo certo. Mas, por coisas que fogem à nossa capacidade de resolução, a nossa internet, e não só a nossa internet, Deixa eu explicar que a internet da região aqui, foi um problema
geral por aqui, não foi especificamente aqui da nossa igreja. Ela caiu e nos deixou na mão. Então, nós ainda esperamos por mais um pouco, com a promessa de que ela seria restabelecida, mas, enfim, não foi possível fazer isso. Mas nós mandamos aí para os irmãos os avisos, os irmãos mandaram aí seus pedidos de oração, e nós vamos fazer essas orações, né? Vamos orar pelos pedidos que foram enviados. Infelizmente, no chat não vai ser possível, né? Mas vamos funcionar assim, porque assim foi que aprove ao Senhor. Vamos falar da nossa conferência missionária. Pois bem, a partir do segundo domingo de setembro aí, né, nós teremos a nossa conferência missionária, cujo tema do ano é amar, servir e glorificar. Amar, servir e glorificar. E durante os 3 domingos, esses temas serão pregados. Amar, servir e glorificar. O primeiro tema, amar, vai ser com o pastor Paulo Capelletti. Pastor Paulo Capelletti já esteve aqui conosco, tem um trabalho fantástico, missionário, lá no centro de São Paulo, com prostitutas, com travestis, com viciados. E é um homem que abandonou a sua carreira profissional e se dedicou totalmente a esse ministério. Então, o pastor Paulo Capelletti estará conosco, da Missão Sal. Servir, é verdade. Perdão, gente. A Thay me corrigiu aqui. O tema do Capelletti é o servir, não o amar. O segundo tema, que é o amar, porque eu inverti aqui a ordem, é com o Tomás Camba. Ele é pastor, diretor da editora Quitanda, editora pela qual o pastor André lançou o livro. Ele também é escritor e vai trazer esse tema para a gente no segundo domingo, no dia 19 de setembro. E para encerrar, o tema é glorificar com Felipe Moreira. Ele é músico, seminarista, e ele é músico do grupo Palavra em Canção. E teremos música, olha, vai ser bênção. Então, se inscreva, os links já estão disponíveis para todos os domingos desse mês de setembro. Então, se inscreva lá, vai ser especial essa conferência e a gente conta com vocês, com a participação da igreja. Divulguem isso e participem conosco. Tendo dito isso, acredito que de avisos era isso. Se tiver mais algum, o pessoal sopra aí para mim, mas acredito que é isso. Então, nós vamos para a palavra. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, nós vamos ler do 18 até o final, que é o verso 25, e vamos ler o verso 1 do capítulo 4 de Colossenses também, que está logo na sequência. Então, dando sequência aí a essa série de mensagens, do livro de Colossenses, o nome dessa mensagem de hoje é responsabilidade social. Responsabilidade social. Eu vou ler na NVI, você me acompanha aí na sua versão. Colossenses 3, a partir do verso 18, diz assim: mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais,
Não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo os seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Bem, esse texto é um texto forte, né? Um texto que, para alguns, talvez soe um tanto ultrapassado, quem sabe, mas nós vamos destrinchar esse texto e ver como ele continua sendo relevante para as nossas vidas. Ele é a palavra do Senhor. Para começar, eu vou começar com uma história contada por N.T. Wright em um de seus livros, né? Ele conta uma história que é mais ou menos assim. Eu vou parafrasear um pouco aqui a história do N.T. Wright. Havia um país que era governado por um presidente muito severo, muito rígido. E ele fez leis sobre tudo. E ele impunha essas leis com bastante rigidez. Ele decidia a que horas as pessoas deveriam dormir, a que horas as pessoas deveriam acordar. Ele decidia qual comida as pessoas deveriam comer e como elas deveriam prepará-la. Ele criou regras sobre quem poderia ter um carro, onde e quando poderiam dirigir esse carro. Nada ficava ao acaso. O país era impecável, mas era extremamente oprimido. Um dia, esse presidente faleceu e o seu sucessor declarou que, daquele momento em diante, tudo seria diferente. Todas as antigas restrições foram abolidas. As pessoas eram livres, finalmente, para fazer aquilo que bem entendessem. Houve uma grande celebração e todos vibraram ao pensar em todas as possibilidades que se abriam à sua frente. No dia seguinte, 2 carros vinham em direções opostas, um em direção ao outro, na rua principal dessa cidade. Os 2 motoristas desfrutavam da sua nova liberdade. Nenhum dos 2 tivera, até aquele momento, permissão para dirigir por aquela parte da cidade. Nenhum dos 2 olhava por onde estava indo. No minuto seguinte, aconteceu o inevitável. Eles se chocaram. Mas, felizmente, como estavam devagar, ninguém se machucou. Passado o susto, confusos e irritados, eles começaram uma discussão. E um disse assim: por que você estava dirigindo daquele lado da rua? E o outro respondeu: por que eu não posso dirigir por onde eu quero? O outro respondeu assim: as pessoas dirigem sempre do lado direito. Mas quem foi que disse isso? Respondeu o outro. É a lei, não é a lei? É o costume. E o outro respondeu assim: mas não é mais assim. O antigo presidente está morto. As leis antigas foram revogadas. Somos livres
para fazermos aquilo que bem quisermos. E eles continuaram nessa discussão. Quando a polícia chegou, a maioria das pessoas que observava aquele evento, aquele fato, estava consciente de uma coisa: você pode até rasgar as velhas regras, mas ainda assim vai precisar de um código de trânsito. O ponto aqui é que nós precisamos de regras comuns sobre onde e como dirigir um carro. Com o código de trânsito, você não é menos livre para dirigir. Você é mais livre, consideravelmente mais livre, do que se não houvesse esse código de trânsito. No nosso mundo, no mundo em que nós vivemos hoje, ele parece uma imitação desse país cujo presidente morreu e as regras foram abolidas. Essa liberdade reivindicada e muitas vezes conseguida, onde somos livres para fazermos aquilo que quisermos, aquilo que bem entendermos, tem levado a nossa sociedade a relacionamentos cada vez mais confusos e destrutivos. A liberdade de escolha é um dos ídolos do nosso tempo. E a possibilidade da sua restrição, ou sequer da sua regulamentação, é impensável para muitas pessoas. Mas o fato é que, se você usar a sua liberdade de forma inconsequente, traz uma limitação para a sua liberdade subsequente. Ou seja, usando de forma inadequada a sua liberdade, ela vai restringir a sua próxima liberdade. O que Paulo traz nesses versos que nós lemos aqui de Colossenses é um simples código de trânsito para as relações familiares. Ao estabelecer princípios nessas relações, o apóstolo está nos orientando de forma a vivermos da maneira como Deus quer que vivamos, de forma a evitar acidentes como esse que nós ouvimos na história contada por N.T. Wright. Então, meus queridos, minhas queridas, não pense que colocar regras, colocar leis, vai fazer você ser menos livre. Talvez isso signifique justamente o contrário. E o que Paulo está colocando nesses versos que nós lemos aí de Colossenses são regras de conduta para relacionamentos familiares, principalmente. Então, vamos começar, então, a entender, destrinchar um pouco sobre esse texto que nós lemos. Os princípios de Deus para o relacionamento conjugal. Verso 18 e 19, eu vou repetir os versos. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Deus tem princípios que devem reger a postura da esposa em relação ao marido e também princípios que devem reger a postura do marido em relação à esposa. Os dois, tanto marido quanto mulher, têm responsabilidades. Não existe ônus ou bônus apenas para um deles, mas ambos têm privilégios e responsabilidades. No verso 18, fala sobre a submissão da esposa ao marido. E falar em submissão no dia de hoje pode até parecer um absurdo para alguns. Somos bombardeados com propagandas, filmes
e todos os tipos de expressões artísticas e filosóficas em que a figura feminina toma as rédeas, o controle e alardeia o empoderamento feminino, palavra que está na moda. O movimento do feminismo tem muitas coisas relevantes a se considerar e a se respeitar. Mas, a partir do momento em que ele se torna um machismo ao contrário, esse movimento, essa corrente ideológica, passa a ser contrária à palavra de Deus. Tanto o machismo quanto o feminismo, quando eles se colocando o homem acima da mulher, mais importante do que a mulher, ou a mulher mais importante acima do homem, eles estão contrariando a palavra de Deus. A submissão a que Paulo se refere aqui nesse texto não é uma questão de inferioridade da mulher, por favor. A mulher não é inferior ao homem. E não é isso que a palavra de Deus diz. Todos os crentes precisam se submeter uns aos outros. É isso que a palavra de Deus diz. Vamos lá abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, verso 21. Efésios, capítulo 5, verso 21, que diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres não são inferiores aos homens. Mulheres não são inferiores aos homens. Submissão não se trata disso. E submissão também não se trata de escravidão. A esposa não é escrava do marido. A posição de liderança do homem é apenas funcional. A submissão não é escravidão. Marido, sua esposa não é sua escrava. Ela não é sua escrava. A submissão não é uma questão de valor pessoal, mas uma questão de função na estrutura familiar. Uma instituição não pode ser bicéfala, ou seja, não pode ter duas cabeças. É uma questão de funcionalidade. Deus deu ao homem a prerrogativa, a responsabilidade de ser o líder da família. Porque o homem é melhor que a mulher? Não. O homem não é superior à mulher. É uma questão de funcionalidade estrutural da família. Porque cabe ao homem essa responsabilidade. Cabe ao homem responder a Deus pela sua família. Mas isso não quer dizer, de maneira alguma, que a mulher é escrava, que a mulher é inferior ao homem. A submissão da esposa ao marido deve ser um desdobramento do senhorio de Cristo na vida dessa mulher. Porque a mulher que é submissa a Cristo se submete ao marido. A mulher que é submissa a Cristo se submete ao marido. A submissão, entendida da forma correta, da forma como Paulo escreveu, como as Escrituras nos ensinam, a submissão é a liberdade e a glória da esposa, assim como a submissão é a liberdade e a glória da igreja, quando essa se submete a Cristo. Nenhuma esposa deve ter dificuldade em ser submissa ao seu marido, se esse marido a amar como Cristo ama a igreja. Nenhuma esposa deve ter dificuldade de ser submissa ao marido, se o marido
a ama como Cristo ama a igreja. A mulher não é inferior ao homem. A mulher não é escrava do homem. A mulher deve ser submissa ao marido por uma questão de funcionalidade da família e por obediência à palavra de Deus e a Cristo, assim como todos nós somos submissos a Cristo. Agora é sua vez, marido. O marido, ele precisa amar a esposa como Cristo ama a igreja. Um amor perseverante, sacrificial, santificador, romântico e provedor. 1 Coríntios 13, do verso 4 ao verso 8, deve ser o seu padrão de amor, marido, para com a sua esposa. Abra lá sua Bíblia. 1 Coríntios 13, do 4 até o 8. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Esse é o seu padrão, marido. Esse é o padrão de amor ao qual você é instruído a amar a sua esposa. O marido, ele não deve tratar a esposa com amargura. E a palavra grega usada aqui no texto de Paulo, traduzida aqui como amargura, é pikraineste, que dá a ideia de chato, irritante, impaciente. Sabe, meu querido, quando você fica pegando no pé da sua esposa, que você fica repetindo a mesma coisa para ela, a mesma reclamação, quando você não tem paciência com ela, sabe? É exatamente isso que você não deve fazer. É exatamente isso que a palavra de Deus está te orientando a não fazer. Você não deve ser chato, irritante ou impaciente com a sua esposa. Eu já estou até aqui imaginando as esposas dando um cutucão aqui no marido, assim, ó, tá vendo? Tá vendo? Espero que você esteja vendo, meu querido. Porque o seu papel de responsabilidade sobre a sua casa também é um papel de responsabilidade de amor para com a sua esposa. O marido precisa ser bálsamo, aliviador de tensões. Ele precisa ser amigo, presente, companheiro, sensível, viver a vida comum do lar, servir a esposa e protegê-la. O marido não deve criticar a sua esposa, agredi-la com palavras ou atitudes. Antes, o marido deve exaltar as qualidades da esposa e elogiá-la. Você deve amar a sua esposa, marido. Então, minha querida, se você ficou um tantinho cabisbaixa com essa questão de submissão, veja que a responsabilidade do seu marido também é grande para com você. A responsabilidade do marido também é grande para com você. E aí nós vamos para um segundo ponto, que são os princípios de Deus para o relacionamento de pais e filhos. Olha, é a hora de você chamar o seu filho para ouvir junto com você isso aí. E eu vou ler de novo o texto de Colossenses, os versos 20 e 21, que dizem assim:
Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. A obediência dos filhos aos pais é o primeiro ponto. Então vamos lá, filhos. Quando nós somos jovens, geralmente pensamos, eu já fui, tá, gente? Passou um pouquinho, mas nem tão pouco assim, mas já fui também. Geralmente a gente pensa que sabe muito sobre a vida, muito mais do que os nossos pais ou outras pessoas mais velhas, porque eles viveram a juventude deles em outra época e não sabe o que que você, jovem, adolescente, está passando nesse momento, né? Então ele nunca vai entender você. Vou dizer uma coisa para você, jovem e adolescente, filho. O tempo se encarrega de mostrar o quão errado é esse pensamento. O tempo vai se encarregar de mostrar para você o quão errado você está em pensar dessa maneira. O fato é que a obediência aos pais não é algo negociável, segundo a palavra de Deus. Não tem negociação. Obediência e ponto. Os filhos precisam obedecer em tudo e não apenas naquilo que lhes dá prazer, né? Obedecer, né? Quando seu pai te manda ir lá comprar um sorvete, um açaí para vocês tomarem junto, é fácil. Aí é tranquilo, né? Quando ele te manda arrumar o quarto, já não é tão bom assim, não é tão prazeroso, né? Mas é necessário que se obedeça em tudo. A autoridade dos pais, ouçam bem isso, a autoridade dos pais é uma autoridade delegada por Deus. Por isso, rejeitar a autoridade dos pais é rejeitar a autoridade de Deus sobre a sua vida. Rejeitar a autoridade dos pais é rejeitar a autoridade de Deus sobre a sua vida. A rebeldia ou a desobediência aos pais é pecado e traz consequências muito graves para a sua vida. Os filhos que não aprendem a obedecer aos pais não vão obedecer a qualquer outro tipo de autoridade na sua vida. Isso vai trazer problemas para o restante da sua vida. A obediência é agradável diante de Deus, visto que Ele mesmo, o próprio Deus, estabeleceu uma recompensa para a obediência, para essa obediência específica dos filhos para com os pais. Vida longa sobre a terra. Abra sua Bíblia lá em Êxodo 20, capítulo 12. Êxodo 20, capítulo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra. Efésios 6, do 1 ao 3. Efésios 6, do 1 ao 3. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Então, obedecer tem seus benefícios. Promessa do Senhor. Obedecer aos pais não é uma questão negociável. Não obedecer aos pais é desautorizar o próprio Deus. E se você obedecer, há uma promessa para você, há uma recompensa. Então faça isso. Agora é com você, papai e mamãe. A comunicação dos pais com os filhos. Os pais são exortados aqui nos versos que nós lemos, no verso 21,
a não irritar os seus filhos. Não irrite os seus filhos. E quando é que isso acontece, né, pai? Quando é que você irrita seu filho, né? Você nunca faz isso. Sabe quando isso acontece? Eu vou elencar aqui alguns exemplos. Primeiro, quando não há coerência nos pais, ou seja, falam uma coisa e vivem outra. Então, se você manda o seu filho fazer alguma coisa, seja o exemplo. Dê o exemplo. Não adianta pedir para ele fazer uma coisa e você fazer outra diferente. Seja exemplo para o seu filho. Quando não há regras claras sobre o que você quer do seu filho. Um dia você elogia e no outro dia você critica ele pelas mesmas coisas que ele faz. E aí você causa nele uma confusão, um desânimo. Então, seja claro, seja específico naquilo que você espera do seu filho. Quando não há diálogo entre pais e filhos, isso irrita os filhos. Absalão, filho de Davi, chegou ao ponto de preferir a morte do que o silêncio do pai. Se você tiver oportunidade depois, leia esse trecho da história de Davi, lá em 2 Samuel, você vai encontrar, se eu não me engano, a partir do capítulo 15, quando Absalão comete um homicídio contra o seu irmão, e ele é expulso pelo seu pai, depois convencido a trazê-lo de volta, algum tempo depois, Davi traz Absalão de volta, mas Davi não quer contato com Absalão, não conversa com Absalão, não resolve a situação. Davi não resolveu a situação, ele simplesmente se calou. E isso causou uma série de problemas na vida dele e na vida do seu filho. Outra coisa que irrita o seu filho, papai, quando há injustiça ou excesso de severidade, pais que têm preferência por um filho em detrimento do outro. Se você tem mais de um filho, que as regras sejam iguais para ambos ou para todos, que o tratamento seja igualitário, porque isso certamente irrita e desanima o seu filho. Outro ponto, quando não há disciplina proporcional. O que é essa disciplina proporcional? Às vezes você estoura, você se irrita, você faz um alarde por uma coisa pequena, que não merecia tudo isso, e você usa de severidade, de uma punição desproporcional por aquilo. Seja justo, o mais justo que você puder para com seu filho. Essas são apenas algumas atitudes que podem minar o relacionamento entre pais e filhos. Os pais devem estar atentos para não desencorajar os seus filhos, não desanimá-los. Os pais devem dosar disciplina e encorajamento para que seus filhos estejam preparados para enfrentar as provações e tentações que certamente passarão ao longo da sua vida. Então, você pai, você mãe, tem uma responsabilidade grande aí para com o seu filho. Terceiro ponto, os princípios de Deus para o relacionamento de servos e senhores. Vamos ler lá do verso 22 em diante, até capítulo 4, verso 1. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não fazendo somente para agradar os homens, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo
que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês têm um Senhor no céu. Vamos ao primeiro ponto. A escravidão na época de Paulo, que o texto diz aqui, escravos. A escravidão na época de Paulo era uma instituição aceita, amparada por lei e parte importante da estrutura da sociedade. Muito diferente do que nós temos hoje, graças a Deus. Havia, para vocês terem uma ideia, mais de 60 milhões de escravos no Império Romano. Mais de 60 milhões de escravos. A maioria da igreja era composta de escravos. Mas vale ressaltar que em nenhuma parte das Escrituras, nenhuma parte da Bíblia, se afirma que a escravidão em si mesma é uma ordenança divina. Em nenhum ponto da Escritura, em nenhum ponto da Bíblia, você vai encontrar a escravidão como uma ordenança. Ordenança, assim como você vê no matrimônio. O matrimônio é uma ordenança, a escravidão não. O matrimônio é uma ordenança segundo Gênesis, capítulo 2, verso 18. A família é uma ordenança de Deus, segundo Gênesis, capítulo 1, verso 28. O dia do descanso, o dia do repouso, o dia do Senhor, também é uma ordenança, segundo Gênesis capítulo 2, verso 3. O governo humano é uma ordenança, segundo Romanos 13, verso 1. E por isso mesmo não agrada ao Senhor que nenhum homem seja dono de outro homem. Não existe nenhum ponto na Bíblia que afirma que a escravidão agrada a Deus, muito pelo contrário. Mas esse era o cenário que se encontrava naquela época. Essas eram as pessoas para quem Paulo escreveu. Então era importante que ele escrevesse sobre isso. Paulo não aconselhou uma rebelião aberta dos escravos contra os seus senhores, mas ele tratou de mudar a estrutura social por meios pacíficos. A revolução espiritual transformou essa tessitura social e acabou com a escravidão. Os servos precisam ter espírito de serviço, obediência, fidelidade, sinceridade. Quando Paulo escreve aqui, ele não fala assim, olha, você que é escravo, abandona isso. A escravidão, Deus não aceita esse tipo de coisa e nós vamos fazer uma rebelião e vamos declarar que todos são libertos. Não foi isso que Paulo fez. Paulo fez o contrário. Paulo disse para que eles fossem obedientes, pensando que eles não estão servindo a homens, mas estão servindo ao próprio Deus. Então ele insiste que esses escravos tivessem uma obediência integral. Obedecei em tudo. Uma obediência sincera, não servindo apenas sobre os olhares dos seus senhores. Uma obediência espiritual, como para o Senhor e não para os homens. A Cristo Senhor é que estais servindo. Uma obediência que espera, uma obediência expectante, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa. Nos nossos dias, não existe escravidão. Pelo menos, não é uma escravidão amparada por lei e aceita pela sociedade.
mas podemos trazer esses ensinamentos para a nossa realidade, para a nossa sociedade, como funcionários, como empregados de empresas, de pessoas. Os empregados crentes devem ser os melhores empregados. Eles devem ser modelos, exemplos em suas empresas, em seus trabalhos. Um empregado, um funcionário crente, não pode fazer corpo mole, não trabalhar de forma relaxada, porque você que é cristão tem que entender que não é ao seu patrão que você está servindo, mas você está servindo a Cristo com o seu emprego. É isso que Paulo está dizendo. É este o convite que é feito. Não fazendo quando eles estão olhando, não fazendo de forma relaxada, mas fazendo o melhor que você puder, como se você estivesse servindo o próprio Cristo. Difícil? Difícil. Mas é isso que a palavra de Deus tem para nós. Mas existe a contrapartida. E quanto aos senhores? E quanto aos empregadores? Pois bem, os senhores precisam tratar os seus servos com justiça e equidade, não devendo explorar os empregados e sonegar o seu salário. Vamos lá para Tiago, capítulo 5, do verso 1 ao verso 6. Tiago 5, do 1 até o 6, que diz assim: ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujam, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumulam bens nesses últimos dias. Vejam os salários dos trabalhadores que ceifam seus campos, e que por vocês foi retido com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês vivem luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartam-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Não soneguem o salário, não explorem os funcionários, seus empregados. Essa é a palavra do Senhor. Não os oprima, não os ameace, não trate como alguém inferior, pois isso é pecado. Efésios 6, verso 9. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e o de vocês é o que está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e o de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Não ameace, não oprima, não trate ninguém com inferioridade. Os senhores precisam entender, os empregadores precisam entender, que eles também estão debaixo do senhorio de Cristo e que eles vão prestar contas das suas vidas a Jesus. Eles também são mordomos de Deus e estão sob o julgamento de Deus. Existe a contrapartida. Para concluir, meus queridos, e a gente teria muita coisa para se aprofundar nesses tópicos todos, um a um, mas ficaremos por aqui hoje. Para concluir, nós vamos elencar alguns pontos. O apóstolo Paulo nos mostra, através desses versículos que nós lemos,
que Cristo é totalmente suficiente. Cristo é a fonte de vida para os nossos relacionamentos sociais, pois dele, de Cristo, provém força, propósito, exemplo, ética e o senhorio. Força. Cristo concede força para realizar o que ordena nos relacionamentos familiares. Existem muitas outras filosofias, mas elas são como trens sem locomotiva. Cristo dá ordem para que nós façamos e Ele dá força para nós cumprirmos essa ordem. Ele nos dá do seu Espírito. Esposas e maridos, filhos e pais, servos e senhores podem ter novos relacionamentos fundamentados no poder, na força de Jesus Cristo. Cristo também oferece um propósito para os nossos relacionamentos. O grande propósito da família é viver os relacionamentos para a glória de Deus. Relacionamentos entre funcionários e seus empregadores também são para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A única maneira correta de se explicar esse texto que nós lemos de Colossenses 3, do 18 até o 25 e o 4, verso 1, é à luz de Colossenses 17, o verso que vem antes, que o Ronaldo trouxe na última pregação para nós. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome de Jesus, do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerem, sejam em palavras ou ação, façam no nome de Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Cristo oferece um propósito para os nossos relacionamentos. Cristo oferece o perfeito modelo para os relacionamentos. Como noivo da igreja, Cristo é o modelo para os maridos, devotando seu amor espontâneo, perseverante, sacrificial, santificador e cuidadoso à igreja. Como filho, Jesus foi submisso ao Pai, também ao Pai celestial e também aos seus pais terrenos. Como Senhor, Jesus Cristo serviu aos seus servos ao ponto de lavar os seus pés. Cristo é o supremo exemplo para os nossos relacionamentos familiares. Cristo é o supremo exemplo. Cristo aponta que a ética dos relacionamentos familiares é recíproca. Existe ética nesses relacionamentos. Nessa ética de Cristo, nunca os deveres estão só de um lado. Não há um desequilíbrio, não existe injustiça. Há privilégios e responsabilidades para todos. Paulo realça os deveres das esposas, mas também expõe os deveres dos maridos. Destaca os deveres dos filhos e mostra os deveres dos pais. Adverte os servos quanto aos seus deveres e também alerta aos senhores quanto aos seus. Fora da palavra de Deus, não havia esse equilíbrio naquela época. Esse conceito de Paulo, essa ética, foi revolucionária para a época. Sabe por quê? Porque no primeiro século, esposa, filhos e servos
não tinham direitos. Eles não tinham direitos. Mas na ética colocada por Paulo aqui, através do Senhor Jesus Cristo, existe uma reciprocidade. Existe ônus e bônus a todos, privilégios e responsabilidades que pesam sobre os dois lados do relacionamento. Existe equilíbrio. Por fim, Cristo nos mostra o seu senhorio nos relacionamentos. Ele evidencia que a submissão dos relacionamentos sociais passa pela submissão do senhorio de Cristo. Os três relacionamentos que nós vimos aqui apontam para a dependência do Senhor. Esposas com maridos, filhos com seus pais e servos com seus senhores. Todos eles demonstram que, independente da posição que você estiver nesse relacionamento, Cristo é o seu Senhor. Se somos servos de Cristo, por causa do Senhor devemos obedecer. Então, você, esposa, se submete ao seu marido por obediência a Cristo. Você, filho, obedece ao seu pai por obediência a Cristo. Você, servo, obedece ao seu senhor, ao seu empregador, por obediência a Cristo. Devemos obedecer primeiramente a Cristo. E todos nós, independente da posição que estivermos nesse relacionamento, temos que reconhecer o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, pois isso vai trazer para nós relacionamentos saudáveis, equilibrados, em que Cristo governa a todos, em que cada um sabe o seu papel e a sua importância, em que cada um tem suas responsabilidades, mas também desfruta, goza de seus benefícios. Amém, queridos? Eu sei que falar desses temas, às vezes, traz uma certa inquietação e não é muito fácil. Espero que vocês tenham compreendido, que as esposas não fiquem bravas comigo por causa da submissão ao marido, que os filhos não fiquem bravos comigo por causa da obediência aos pais, que os empregados não fiquem bravos comigo, porque eu disse que eles têm que fazer o melhor possível, porque os maridos também têm a sua responsabilidade, os pais também têm sua responsabilidade, os empregadores também têm sua responsabilidade, e todos nós estamos sob o senhorio de Cristo. Amém, queridos? Amém. Vamos para os nossos pedidos de oração. E alguns encaminharam os seus pedidos aqui. Eu vou ler esses pedidos. E nós vamos orar. Primeiro aqui vem da Vânia Maria. Quero agradecer a Deus pelas bênçãos na minha vida. Agradeço pela união e a harmonia na minha família. Peço a Deus que traga a paz a cada um dos familiares dos membros desta comunidade. Amém, Vânia. Helena, graça e paz, igreja. Peço oração pelo meu primo Cícero. Está internado em estado bem grave. Oremos pelo Cícero, irmã Helena. Vânia Modanese, graça e paz, amada igreja. Primeiramente, quero agradecer ao meu Deus pelo cuidado dispensado à minha família. Gostaria de pedir orações pela minha família, pelos irmãos da PIB Central, pelas lideranças dos ministérios, pelos enfermos, especificamente pela Dice Sigali, pela dona Ruth, mãe da irmã Rose, pelos desempregados, pela conferência missionária da PIB Central, por todos os missionários,
pelo povo do Afeganistão e pela Igreja de Cristo deste país, pelo preletor dessa noite, no caso eu, muito obrigado, Vânia, pela família e pelo pastor André e família. Obrigado, Vânia. Vamos orar. Isabel, graça e paz, igreja. Quero agradecer ao Senhor Jesus pelas bênçãos recebidas e pelo cuidado comigo e com a minha família. Amém, irmã Isabel. Diana pede oração pelo irmão dela, que está enfermo. Orem pela minha família. Cada casa tem uma pessoa com uma enfermidade emocional. Oremos pela família da Diana. Nilson, peço oração pela saúde mental do Vicente, irmão da Diana. Amém. Amém, Nilson. Amém, Diana. E nós temos muitas coisas para orar, né? Um mês especial, um mês de conferência missionária, temos desafios aí a serem transpassados aí. Nós temos a questão lá do Afeganistão, que está tão distante, mas que atinge a gente. Tem parte do corpo de Cristo que está lá e está sofrendo. Nós devemos orar, estarmos juntos nisso. Eu quero agradecer e pedir, né? Agradecer por mim, pela minha esposa, pela minha família, agradecer pela minha prima Gabi, que a gente ficou sabendo que está grávida, ela está morando nos Estados Unidos há algum tempo, e a Gabi é muito especial e ela está grávida, então pedir por ela, né, por essa gravidez e agradecer ao Senhor também. Então, oremos, fechemos os nossos olhos, curvemos as nossas cabeças e entreguemos ao Senhor os nossos pedidos e agradecimentos. Deus amado, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor derrama das tuas bênçãos todos os dias nas nossas vidas. O Senhor traz misericórdia, paz, perdão, amor às nossas vidas todos os dias, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra, Pai. A tua palavra que é santa, a tua palavra que é justa, a tua palavra que é eficaz, Pai. Que nos serve de conforto, que nos serve de consolo, que nos serve de orientação, que nos serve de exortação quando nós precisamos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela PIB Central, Pai. Muito obrigado por todos os irmãos que têm nos acompanhado. Muito obrigado por cada um que colocou aqui o seu pedido de agradecimento e também colocou a sua oração. E nós te pedimos, Deus, por cada um desses pedidos, por cada um desses irmãos que derramou diante do Senhor a sua súplica, a sua queixa. Senhor, traga a cura, se for da tua vontade, para aqueles que estão precisando de cura, seja ela física, emocional, espiritual. Traga cura, Deus. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Tudo está sob o seu domínio. Te pedimos, Deus, traga cura. Deus amado, Deus querido, Pai de misericórdias, te pedimos pelo povo do Afeganistão. Existe uma parte do teu corpo que está lá e está sofrendo. Socorre, Senhor. Coloca a tua mão sobre aqueles homens que tomaram o poder naquele lugar, Pai. Pai, traga a transformação para aquele país. Traga paz, traga amor, traga justiça, Pai. Porque é só o Senhor que é capaz de fazer isso. Nenhum de nós é capaz de fazer, se não for através do Senhor. Te pedimos pelos irmãos do Afeganistão, te pedimos pelo povo do Afeganistão, te pedimos por aquele país, Deus. Te pedimos pela conferência missionária aqui da PIB Central, Deus, que nos traz desafios,
que nos traz motivação, que nos traz, Senhor Deus, um pouco mais da tua visão sobre o teu reino. Que o Senhor abençoe os preletores, que o Senhor abençoe a todos que estão fazendo parte da organização, dá direcionamento, dá coragem, Senhor Deus, dá força, dá inteligência, estratégia, Senhor Deus, para que tudo saia conforme a tua vontade, para a honra e glória do teu nome, para o engrandecimento do teu reino, para que mais pessoas sejam atingidas, alcançadas pelo Evangelho. Abençoa o culto deste domingo, Pai, com batismo, com ceia, com aniversário da igreja, culto de celebração e festa. Que o Senhor esteja presente conosco, Pai, porque sem a tua presença nada faz sentido. Te pedimos, Deus, te rogamos, por cada irmão aqui da PIB Central, por cada necessidade, Senhor Deus, seja ela financeira, seja ela uma causa na justiça, seja ela uma enfermidade, seja ela, Senhor Deus, por uma oportunidade de emprego, seja ela, Senhor Deus, uma provação, Senhor Deus, que esse irmão esteja passando, que o Senhor ponha a tua mão, que ele se sinta abraçado, acolhido e aconchegado junto ao Senhor. Nos colocamos diante do Senhor e derramamos o nosso coração, os nossos pedidos e os nossos agradecimentos, porque cremos que o Senhor é amoroso, misericordioso, justo e capaz de fazer tudo e muito além daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Então, Pai, toma conta de nós. Essa é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Espero vocês no domingo, aqui, para celebrarmos o culto da família com ceia, com batismo e com o aniversário da igreja. Um grande abraço, um beijo no seu coração e nos vemos, se Deus assim nos permitir, no domingo.